Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Hoje no livro de Lucas, capítulo 1, e o verso 46, fala sobre o cântico de Maria. Quando Maria estava grávida para dar à luz Jesus, mas estava no começo da sua gravidez, e ela foi visitar Isabel, sua prima, que estava grávida, do 6º mês de gestação, grávida de João Batista. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, irmãos. Lucas 1,46 diz assim: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Senhor, Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depôs dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Então, meus irmãos queridos, aqui sabendo que Maria e Isabel eram primas, ambas eram da descendência de Araão, se ela era prima de Isabel, Isabel, eles falam que ela era descendência de Araão, o primeiro sacerdote que teve em Israel, E José era descendente de Davi, Porém, Maria tinha as duas descendências, a descendência da tribo de Judá e também descendente da tribo de Levi. Era prima de Isabel. Isabel era esposa de Zacarias, um levita, da tribo de Levi, descendente também de Araão, da turma de Abias. E ali, meus irmãos, diz que João, nasceu de Isabel na sua velhice, João Batista, profeta de Deus, a qual Zacarias, sacerdote, Isabel, a esposa dele, eram já velhos, eram duas pessoas piedosas, pessoas fiéis a Deus, pessoas tementes, pessoas justas. Por isso Deus escolheu ali Zacarias e Isabel para conceberem e dar à luz a João Batista. Foi o percussor, foi aquele que veio antes, anunciando o caminho, preparando o povo para receber depois Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Então ali João Batista executou seu ministério até que Jesus se manifestou a ele, e se batizou com ele quando Jesus estava na idade de quase 30 anos. Mas essa história que nós lemos aqui, o cântico de Maria, aconteceu quando Maria foi visitar Isabel. Porque o anjo Gabriel apareceu para Maria dizendo: Você vai dar à luz na sua virgindade, Maria. Terás um filho, seu filho será chamado Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Coloca o nome dele de Jesus, o Yeshua, na língua hebraica, quer dizer, o Eterno salva, a salvação do Eterno, porque ele vai salvar a humanidade, Maria. Maria perguntou: Mas como vai ser isso? Se eu sou virgem, não tenho contato com o homem ainda. O anjo disse, o poder Todo-Poderoso virá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá. E aquele que gerar no seu ventre será chamado Filho do Deus Altíssimo. A qual, ali ela se achou grávida, depois que o anjo pronunciou essa palavra para ela. E o anjo falou: E também Isabel, sua prima, já está no 6º mês da sua gravidez. E Gabriel foi o mesmo anjo que tinha anunciado para Zacarias dentro do templo, que ele seria pai na sua velhice, da sua mulher que já era velha, Isabel, e também estéril, mas seriam pais. Lá o anjo falou: As suas orações foram ouvidas. Então Zacarias talvez passou toda a sua vida desejando ter filhos. E já estava velho, ele também, Isabel. Mas Deus chegou na hora certa, na velhice deles, deu eles um filho, para provar que quem tem poder de intervir é Deus.
Da mesma forma que Abraão e Sara tiveram filhos na velhice, Isaac foi filho da velhice de Sara e de Abraão, assim ali João Batista foi filho da velhice de Zacarias e Isabel. Então, meus queridos e amados irmãos, né, aqui a gente vê que Maria, quando foi visitar Isabel já estava no seu 6º mês. Quando Maria entrou na casa, cumprimentou Isabel, João Batista, que era um bebezinho no ventre da sua mãe, foi cheio do Espírito Santo. E ali, automaticamente também, Isabel foi cheia do Espírito Santo, começou a fazer um cântico, louvar a Deus. E ela disse, né, o que aconteceu, né, comigo, que a mãe do meu Senhor veio me visitar. Elas, né, o próprio Espírito Santo de Deus já revelou para ela, para Isabel, que Maria estava grávida, meus irmãos. Ainda falou, né, o que eu tenho, qual o meu merecimento que eu tenho, que a mãe do meu Senhor venha me visitar. O cântico que Marta fez. E Maria também ali já logo foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E começou a cantar também esse cântico a qual nós lemos aqui, né, no livro de Lucas 1,46, né? E a primeira palavra que Maria disse foi, né? Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Tá vendo? A minha alma louva ao Senhor, exalta ao Senhor. O verso 47 diz, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tá vendo? O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E no verso 48 diz, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, né? Bendita. Então Deus atentou na humildade de Maria, que era uma mulher virgem, porém era uma mulher humilde, era uma mulher fiel a Deus, temente a Deus, e Deus escolheu ela pela sua qualidade. Ele não foi no palácio, escolheu uma princesa lá no palácio, né? Que havia descendente de Davi reinando. Não, ela era descendente de Davi, também de Levi, mas ela era humilde, era justa, era temente a Deus, ela era crente em Deus. Então Deus foi, né, como Deus chamou Davi também na sua simplicidade, que fez dele um grande rei, agora chamou Maria, talvez, né, uma descendente tão assim, né, simples, mas Deus chamou ela por causa da qualidade dela, tinha fé no coração, tinha justiça, tinha humildade. Por isso que ela fala aqui, ó, ela disse, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, né, bendita. Então ela foi uma mulher bendita, bem-aventurada, porque ela se achou qualidade do coração dela, nas suas ações, ela se achou merecedora diante dos olhos de Deus, achou graça diante dos olhos de Deus, de ser a portadora, a genitora de Jesus no seu ventre, né? E aqui no verso 49 disse, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Então ela falou, né, Deus me fez grandes coisas, Ele me exaltou, né? O santo de Israel me exaltou, lembrou de mim, lembrou da minha baixeza. Talvez Maria era uma mulher tão assim, né, anônima, mas Deus lembrou dela, meus irmãos. Talvez a gente se ache anônimo, mas para Deus não tem ninguém anônimo, Ele conhece todos. É Ele que nos chama pelo próprio nome. Isaías 45, o Senhor falou, né, com Ciro, ainda que você não me conhece, mas eu te conheço, eu te chamo pelo seu próprio nome. Eu que vou abrir os caminhos diante de ti, quebrarei, né, muros, portões de bronze. Senhor falando com Ciro, uma promessa na época, o Ciro Persa, né, o iraniano, era o imperador na época da Babilônia. Deus falando, você não me conhece, mas eu te conheço, te chamo pelo nome, eu vou abrir no caminho para você, você vai ser o vencedor, Ciro, né? Então assim, Maria era uma anônima, mas se tornou uma pessoa conhecida, uma bem-aventurada da parte de Deus, uma escolhida, uma bendita de Deus, né? E aqui o verso 50 disse, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem, tá vendo? Então Maria pôde compreender que a misericórdia de Deus é de geração em geração sobre aqueles que temem o nome dele. Deus é que se compadece de nós, mesmo, socorre nós, nos escolhe, nos exalta, de geração em geração. Ele busca aquelas pessoas que têm um coração que agrada a Ele, mesmo. Deus olha o nosso interior, não é a aparência exterior,
corrompida, não. Às vezes bonita, mas de caráter ruim, não. Ele olha o interior, né? As intenções do coração que Deus olha. Depois Ele que vai estabelecer aquela pessoa e vai dotar ela de grandes dons, né? De grandes vitórias na sua vida, grande reconhecimento. Então Maria reconheceu isso. De geração em geração, Deus é desse jeito, né? É misericordioso. E aqui, meus irmãos, o verso 51 disse: com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Tá vendo? Deus dissipa, meus irmãos, espalha os soberbos nos pensamentos do seu coração. Então Deus conhece os pensamentos do homem. Está soberbo, né? Está arrogante, está aleivoso, está atrevido. O livro de Oséias 6 fala que Adão foi aleivoso, foi atrevido, né? Pecou contra Deus, quebrou o mandamento. Por isso que Deus expulsou ele do jardim, né? Justamente com Eva ali. Porque foram aleivosos, foram atrevidos. Depois a gente vê também Caim foi aleivoso, foi atrevido, né? Matou seu irmão justo, Abel. Foi expulso também, né? Não pôde ficar ali justamente com a família de Adão, não. Foi lá para outra terra, né? Terra de Nob, né? Ao leste do jardim do Éden. Então separou-se. Ali Deus deu outro filho para Eva, chamado Sete, que ali trouxe a semente bendita, né? Daqueles que eram crentes em Deus, eram tementes, né? Então a gente vê que a gente for ver a genealogia da Bíblia, Abraão veio da genealogia de Sete, né? Daquele filho que Deus colocou no lugar de Abel. Caim desprezou a sua primogenitura e foi, né, recusado, se tornou um bastardo. Não pôde, né, ter linhagem ali direta. Mas Sete foi estabelecido no seu lugar. Que está em Gênesis, né, 4. Igual, né, Esaú desprezou a primogenitura e Jacó quis e valorizou e segurou. E se tornou, né, da linhagem também de Abraão, Isaque e Jacó. Então, meus irmãos, Apocalipse 3:11 também fala, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a sua primogenitura, a sua coroa, né? O seu direito de príncipe, de princesa de Deus, né? Então, meus irmãos, Maria era uma mulher simples, mas era da família real de Davi e foi ali eleita para ser a portadora de Jesus, o seu ventre, né? O Salvador. Quando Isabel recebeu Maria, que Maria cumprimentou, ela falou: que dignidade é essa que eu tenho, que a mãe do meu Senhor veio me visitar? E todos ali foram cheios do Espírito Santo na casa de Zacarias, né? Isabel, né? Maria, e cantaram cânticos agradecendo ao nome de Deus, nosso Senhor. Então aqui eu disse, né, no verso 51, né? Depois dos tronos os poderosos, elevou os humildes, né? Então Deus é aquele, meus irmãos, que tira do trono, né? Às vezes a pessoa está na posição mais alta possível, Deus tira do trono, né? E coloca os humildes no seu lugar. Saul era rei, Saul, mas ele foi deposto por Deus e colocar no lugar dele quem? Davi, humilde, o simples, o filho de Jessé, o que era, né, o que cuidava de ovelhas, era o anônimo da família, se tornou o príncipe de Israel, o primogênito, o conhecido, o famoso, o vencedor foi Davi. Venceu de cara o gigante Golias ali, com o estilingue, né? Então Deus faz isso, meus irmãos. Ele tira, né, do trono os soberbos e coloca os humildes no seu lugar. Então você vê que o mundo tem o poder hoje, mas vai chegar um tempo que esse poder do mundo aqui, esse governo do mundo vão ser destruídos. O império do mundo vai ser destruído. O reino de Deus vai ser estabelecido. Em Apocalipse a gente vê, né, que o reino de Deus vai ser estabelecido em todo o universo, né? Céu e terra vai ser de Deus, né? Apocalipse 21 fala que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar a justiça para todos sempre, né? Isaías 34 fala, né, que Ele é o Rei de Justiça, né? O nosso Senhor Jesus. Então aqui, meus irmãos, né, o verso 53 diz: encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Então Deus é um juiz, Ele é juiz. Ele enche de bens os famintos e despede vazios os ricos, soberbos, né, aleivosos, atrevidos, né, que desprezam a Deus, são incrédulos, não creem. Marcos 16:15, daí de ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a salvação é para quem crê, meus irmãos, para quem crê. Deus é justo juiz, Ele colocou toda a criatura em teste para ver quem quer a salvação e quem não quer ela.
A salvação tem que querer, meu irmão, querer e lutar por ela, né? Tem uma passagem que fala, do Tiago, né? Correndo do céu a tomar da força, tem que lutar pela salvação. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, é perseverança, é lutar, é chorar, é sorrir, é suportar, é esperar, igual o Salmo 40 disse, né? Até Deus tirar nós desse lamaçal aqui e colocar na rocha eterna, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, no verso 54 disse, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Então Deus, né, ele auxiliou naquela época, na Israel, que é o próprio Jacó, o servo de Deus, recordando da sua misericórdia. Então Deus é misericordioso. O que é misericordioso? É aquele que sabe que a pessoa está errada, mas ele tem, né, se tiver uma garrinha de chance de perdoar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, ele ajuda. Ele compadece da miséria do outro, ele coloca o coração na miséria do outro, ele se coloca no lugar do outro e resgata. Jesus se colocou no nosso lugar, meu irmão. Ele não era pecador, mas ele se fez pecador, tomou o nosso pecado sobre si. Isaías 53. Então ele foi misericordioso conosco, se compadeceu da nossa miséria, ele colocou a mão na massa, ele colocou o corpo, né, à disposição. Salmo 40 fala, o Senhor não me pediu sacrifício, mas o corpo me preparou. Hebreus 6 fala que ele se tornou idôneo, igual a nós, para ser um sacerdote nosso, né, semelhante a nós. Ele morreu uma morte dolorosa de cruz, se apropriou, tomou o nosso lugar de condenado. Ele foi condenado, Isaías 53, foi morto, foi cortado da terra, mas depois ele ressuscitou ao terceiro dia, porque a morte não pode reter aquele que é a vida. Jesus falou, né, em João 11, acho que verso 25, né, eu sou a ressurreição e a vida. Então a morte não pôde segurar lá com ela aquele que é inocente, né, aquele que é a própria ressurreição e a própria vida. Deus abençoe o Simeão, né, lá na Bahia, Porto Seguro, né, assistindo. Então, meus irmãos queridos, aqui o verso 55 disse, né, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Então Deus fez promessa, meus irmãos, para Abraão e para a sua posteridade, que é posteridade, aqueles que viessem depois dele, sua descendência. Depois dele veio, né, Isaac, depois veio Jacó, veio os 12, né, patriarcas, e foi, né, tornou nação de Israel. Então a promessa era para Abraão, que creu no Senhor, meu irmão. Ele creu em Deus e Deus selou sobre ele, né, aquele ato de justiça. E quando Abraão teve ali Isaac, seu filho, Deus falou, vai lá no Monte Moriá, né, o monte de Deus, sacrifica seu filho em honra ao meu nome. Abraão não pensou duas vezes, meu irmão, pegou, preparou tudo para sacrificar, né, Isaac a Deus. Quando ele já estava pronto ali para sacrificar seu filho, o anjo gritou do céu, Abraão, Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que você teme o nome do Senhor. E ali, quando Abraão olhou assim, tinha um cordeiro, né, preso pelos chifres, né, nos ramos. Deus falou, pega isso aí, sacrifica no lugar do seu filho. Simbolizou o quê? O próprio Jesus. Não precisou Isaac morrer, mas estava um cordeiro lá, profeticamente, simbolizando Jesus. E Abraão tinha falado com Isaac. Isaac falou, pai, aqui está a lenha, está o fogo, está, né, a faca. Onde está o cordeiro? Abraão tinha falado com Isaac, né? O cordeiro para si, Deus proverá. Por isso que se fala, né? Jeová Jireh, né? Quer dizer, Deus proverá. E proveu mesmo. Porque o cordeiro provido por Deus é o próprio Senhor Jesus, né? João 3,16 disse, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas venha ser salvo. Quem salva é Jesus, meu irmão. É o exemplo dele. Olhar exemplo humano, meu irmão, todo mundo falha em alguma coisa. Falha no falar, no pensar, no fazer. Mas Jesus não falhou nem no falar, nem no pensar e nem no fazer. Tudo ele fez perfeitamente como Pai. Um só, meu irmão, conseguiu fazer perfeitamente. Como Adão, né, praticou ali um erro e trouxe consequência para nós todos. O erro que eles cometeram lá no Jardim do Éden, né, Gênesis 3, trouxe consequência para nós todos. Mas agora, meus irmãos queridos, João 3,16, né, o Filho foi dado em nosso lugar para nos salvar, nos resgatar. Ele fez tudo perfeitamente e agora a consequência da perfeição dele atingiu nós também. Paulo chega a falar, né, onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus, superabundou o que? O favor de Deus. Em Atos 2, né, Jesus deu o Espírito Santo, que encheu a igreja, ali o povo que adorava a Deus, de poder e autoridade, de unção, né, para executar sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertação, pregar com ousadia, pregar com sabedoria. A gente vê Pedro pregando, né, Atos 3, um homem que era um pescador, ele pregou com tanta sabedoria que 5.000 pessoas se converteram de uma vez só. Depois, na segunda pregação dele, mais 3.000 pessoas se converteram. E as pessoas falaram, da onde veio sabedoria para ele, né? Ele não é um homem formado em teologia, mas ali viram que ele era companheiro de Jesus e viram que eles estavam cheios da graça de Deus, o favor de Deus, né? E ali aconteceu muitos sinais notórios através da vida de Pedro, de João, né, e outros apóstolos, porque Deus era com eles, a promessa cumpriu. Joel capítulo 2 estava prometendo lá no Velho Testamento, chegaria o tempo que Deus derramaria o teu Espírito Santo sobre toda a carne, toda a humanidade, que quisesse esse Espírito Santo seria dado para eles, né? E os velhos teriam sonhos, os jovens visões, e os servos e servas de Deus profetizariam. Por isso que hoje tem essa abundância aí, meus irmãos de igrejas, irmãos pregando, cantando, evangelizando, porque a promessa do Espírito Santo cumpriu-se. Hoje temos acesso a esse favor de Deus, essa graça de Deus, né? Espírito Santo é a própria vida de Deus, é o fôlego de Deus. É aquele fôlego que Deus fez a Adão ali, né? Gênesis 2, e assoprou fôlego de vida em Adão. Agora ali a gente vê Jesus, né? Antes dele subir ao céu, ele soprou, né? Sobre o discípulo falou, né? Recebei o Espírito Santo. E falou com eles, ficai lá em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. E ali, meus irmãos, depois que ele foi levado ao céu, 40 dias depois, veio o Espírito Santo sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas, e línguas que todo mundo entendia o que ele estava falando. Ele estava glorificando o nome de Deus em todas as línguas que as pessoas estavam em Jerusalém visitando. Entendiam o que eles estavam falando. Começaram a falar, né? Da onde eles teve esse estudo, que eles estão falando nossa própria língua, nós estamos entendendo, né? E ali Pedro pegou a palavra e pregou, e ali 5.000 almas se converteu ao Senhor Deus em um único dia. Então, meus irmãos, Jesus fez isso por nós. Veio com o nosso Cordeiro Pascual. Hoje, por exemplo, 25 de dezembro, ainda que Jesus não tenha nascido esse dia, porque a Bíblia não relata, né, a data certíssima do seu nascimento, mas se criou aí, né, para comemorar. Então a gente se lembra do nascimento dele, né, a qual tinha os pastores lá em Jerusalém na época, ali, né, em Belém, pastoreando lá suas ovelhas, e os anjos do céu apareceram falando com eles. Lá em Belém nasceu o Messias, nasceu o Filho de Deus. Vai lá para vocês verem, os pastores foram lá, meus irmãos, e viram onde Jesus tinha nascido, numa manjedoura. Mateus 2, a gente vê que ele nasceu numa manjedoura. Até magos, até reis de outros países vieram visitar ele na manjedoura, trouxeram presente para ele bebezinho ainda, né? Incenso, ouro e mirra, prostraram e adoraram ele ainda bebê ainda, né? Então o nascimento de Jesus foi glorioso também, né? Mas o mais importante que Jesus mesmo fala, meus irmãos, celebrai a minha morte até que eu venha. Ali em 1 Coríntios 11, Paulo fala, eu aprendi do Senhor que na noite que ele foi traído, tomou o pão e falou, comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Tomai aqui esse cálice do vinho vermelho, é meu sangue que é derramado por vocês, o sangue do Novo Testamento no meu nome. Ele ordenou o Novo Testamento, a nova herança, meu irmão. Para deixar um testamento para alguém, primeiro tem que morrer. Jesus morreu em nosso lugar. E nos deixou, que herança que ele deixou, meu irmão? A herança da salvação, meu irmão. A herança do Espírito Santo. Ele deu o melhor de si para nós, deu o Espírito Santo. Ele assoprou sobre os discípulos ali. Que ele está em Lucas, né? Ele assoprou sobre os discípulos, no final do livro de Lucas, ele assoprou sobre eles. Falou, recebais o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém até que lá do alto sejam revestidos do poder de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, meu, é a própria vida de Deus, é o fôlego de Deus. Deus abençoe a minha irmã Jaqueline, né? Chegou aí. Então, meus irmãos, o próprio Espírito Santo é o fôlego de Deus. Tem herança melhor do que essa, meu irmão. Deus dá aquilo que é íntimo de si para nós. Ele deu para Adão. Adão foi feito pó, meus irmãos, né? Gênesis 2,
Mas Deus pegou e soprou na narina de Adão ali o fôlego de vida. Ele já foi o Espírito Santo de Deus. E Adão se tornou um ser vivo. E agora Jesus deu um fôlego novo. É como se a gente tivesse perdido esse fôlego ao longo dos anos, a decadência humana, a decadência moral, a decadência espiritual. Mas veio Jesus restaurar as coisas. Adão foi submetido a um teste lá dentro do Jardim do Éden. A terra era grande mesmo, lá de fora, mas não tinha homem para lavrar a terra. Se for ver lá em Gênesis 2, Deus fez o homem, colocou dentro do Jardim do Éden, que ele plantou, né? Foi o primeiro lugar que germinou ali, porque Deus, né, não tinha poucos homens na terra. Deus colocou Adão então dentro do Jardim do Éden, para lavrar o jardim, até se multiplicar. Mas Deus colocou eles sob teste ali, né? Colocou lá para eles uma ordem: todo fruto pode comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Nada era proibido, meus irmãos, somente um fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida também estava lá dentro, dando seus frutos. Mas Adão nem sequer percebeu a árvore da vida. Mas foi lá comer do fruto da árvore, né, proibida, da ciência do bem e do mal, né, veio consequência para ele e Eva. Foram expulsos, falharam. Mas Deus prometeu lá para a serpente, né? Do ventre da Eva vai nascer um que vai esmagar sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar sua cabeça. Daí veio Jesus. O próprio Pedro fala, né? Jesus veio esmagar a cabeça de Satanás. Esmagou, meus irmãos, esmagou todo, né, o engodo de Satanás, toda a sabedoria, né, falsa de Satanás. Ele esmagou a influência, né, maligna, a mentira. João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira. E Jesus é a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos, né, libertará. Então cumpriu, meus irmãos. O homem caiu, né? Ali Jeremias 18, né, compara o homem a um vaso, né? O oleiro estava trabalhando com o vaso, mas o vaso que estava na mão do oleiro caiu e quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso caiu e quebrou. Mas o oleiro pegou aquele barro, amassou de novo e fez um novo vaso. Assim foi a humanidade. Adão caiu, né? Mas Jesus veio e teve aquela mesma provação que Adão teve e venceu ela. Adão foi feito perfeito mesmo, ele era perfeito quando foi feito, mas ele caiu na sua perfeição. E agora veio Jesus perfeitamente, né? Moralmente perfeito. Fisicamente não tinha aparência, mas moralmente perfeito e permaneceu perfeito. E ali ele venceu por nós. O que Adão falhou, ele não falhou. Restaurou todo aquele que nele crê. Por isso que tem que crer mesmo, crer e obedecer, né? Crer e seguir os mandamentos a qual Jesus deixou para nós. E o mandamento dele é o amor. Ele falou, né? Meu mandamento é esse: que vocês ameis uns aos outros como eu vos amei. Quem ama cuida, quem ama perdoa, né? Quem ama entende, quem ama deseja o bem do próximo, né? 1 Coríntios 3, você vê que o amor tudo suporta, tudo espera, né? Não se porta com indecência, não é soberbo, né? É de interesse coletivo. O amor quer que todos sejam alcançados pelo bem. Ele é benigno. E próprio João fala, né, na carta de João, a primeira carta de João, capítulo 5, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Deus é o próprio amor, Deus Pai é o amor. E Jesus é filho do amor mesmo. Hebreus fala que Jesus é filho do amor de Deus. A gente vê João 3,16, né? Deus amou o mundo de uma maneira tal que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Adão teve sua chance, meus irmãos, do teste, né? Mas ele falhou, toda a humanidade falhou, meus irmãos. Até João Batista teve falhas. Um dos homens, né, maiores que teve moralmente foi João Batista. Mas quando ele estava na prisão ali, que ele viu que Jesus era muito simples, ele viu que estava também demorando na prisão, ele começou a se sentir assim um pouco, né, escandalizar. E mandou perguntar a Jesus se era mesmo ele o Cristo. Jesus falou com ele, fala com ele que os mudos falam, o cego enxerga, né, os leprosos são purificados, o paralítico anda, né, os surdos ouvem, e o evangelho é pregado aos pobres. E aí Jesus mandou a correção para ele. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza, aquele que não duvida de mim, né? Então João começou a duvidar mesmo por causa da provação que ele estava passando na cadeia. Quando ele estava pregando no deserto livremente, ele estava, né, com a moral toda. Mas depois que ele foi preso, ele começou ali a ficar, né, assim, meio depressivo, até começou a duvidar. Mas Jesus mandou uma correção para ele, mandou uma exortação para ele permanecer firme, né, até o fim. Falou, bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza, aquele que não, né, duvida de mim.
Deu todas as características, né, do que Jesus fazia, para ele ver que Jesus era realmente o Messias, que Deus escolheu realmente o caminho da simplicidade para salvar a humanidade. Todos nós gostamos de pessoas humildes, meus irmãos. Todo mundo nós gostamos de pessoas humildes, sinceras. Se uma pessoa chega, né, ser mentirosa, soberba, a gente já quer, né, ficar longe daquela pessoa. Assim é Deus também, Ele quer que a gente seja humilde, seja sincero com Ele. Não seja como Caim, um atrevido, um homem arrogante, né? Não, seja como Abel, que foi um homem justo, humilde, agradou a Deus. Caim teve inveja dele e matou ele. Mas depois Deus deu outro filho para Eva, chamado Sete, de onde veio a descendência, né? Chegou até Abraão, né? Para nascer Jesus também da descendência ali do próprio Sete, né? O filho de Adão e Eva. Então, meus queridos irmãos, hoje também Deus nos deu o direito de se tornar filho de Deus agora, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? O livro, né? A própria carta de 1 João capítulo 5, né? Verso 4 fala: todos aqueles que creram nele foram feitos filhos de Deus. Né? E quem é filho de Deus ama, né? Lá a gente vê, por isso que fala lá, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma coisa que aponta que se a gente é filho de Deus, a gente amar mesmo, amar o próximo, desejar o bem do próximo. Até mesmo quem nos odeia, você ama ele. Mesmo que você não vai ficar ali convivendo com ele, né? Mas você vai respeitar ele. Às vezes você se retira do caminho dele, né? Pedindo Deus por ele, orando por ele. Se um dia ele precisar de você, você ajuda ele, né? Com coisas que nada tivesse acontecido, você ajuda ele. Porque você ama, você respeita o direito do outro, né? O direito individual de cada um, você respeita. Isso é amor, meus irmãos. Então Jesus trouxe para nós essa verdadeira democracia, essa verdadeira, né, direito de cada um exercer sua fé, né? Pela fé que a gente é salvo, meus irmãos. Quem não crê não é salvo. Mas não quer dizer que a pessoa não creu que Jesus vai mandar um raio na cabeça dele, não. Ele vai deixar a pessoa ter várias chances. Herodes teve várias chances antes de Deus mandar o anjo lá, né, ferir ele, ele morrer com medo de bicho. Ele teve várias chances, mesmo, várias chances, né? Ali teve Herodes, mas chegou um tempo que o anjo tocou dele, ele morreu com medo de bicho, porque ele blasfemou contra Deus. Então, meus irmãos, a gente vê também no Velho Testamento Acabe, né, um homem que ali desafiou Elias, né? Várias chances ele teve, várias chances. Elias partiu para o céu, ele ficou ainda. Teve outros profetas ainda, né, recomendando Acabe a voltar para o caminho de Deus. Ele não quis. Até que chegou o tempo que Acabe, temando com Deus, foi lá para uma guerra que não era para ir. Lá morreu naquela guerra. Mas Deus pelejou para salvar aquele homem. Judas, Jesus pelejou para salvar Judas. Pelejou, deu exemplo para ele, deu tudo para ele. Mas ele não quis, meu irmão. Ele veio beijar Jesus. Jesus falou: ô amigo, com um beijo você me traz. Chama ele de amigo ainda. Pedro aceitava a correção. Jesus corrigia Pedro, mesmo, às vezes tão duramente. E Pedro aceitava. Por isso Pedro se tornou um líder da igreja, o primeiro líder da igreja, né? Depois se tornou um homem que orava e Deus fazia tantos milagres, tantas maravilhas, como apóstolo, tanta referência que ele foi, porque foi humilde e obediente, né? Jesus corrigia ele, ele acatou a correção. A primeira vez que Jesus corrigiu Judas ali indiretamente, né, foi quando ali a mulher derramou um unguento aos pés de Jesus, a Maria, né, honrando a Jesus, estava perto já da morte de Jesus. Judas ficou ali falando, né? Por que não vendeu esse unguento? Valia 300 moedas de prata. Por que não vendeu e deu dinheiro para os pobres? E lá o texto fala que Judas queria roubar aquele dinheiro. E Jesus corrigiu dizendo, né? Os pobres vocês sempre têm com vocês, mas eu nem sempre vocês vão ter, porque está chegando a hora de eu sair deste mundo. E ali Judas ficou furioso, meu irmão, com aquela correção de Jesus, já foi trair Jesus. Foi vender Jesus, buscava ocasião para entregar Jesus para os inimigos de Jesus, que eram os saduceus, os fariseus, né, os religiosos daquela época. E ele chegou um dia que Judas procurou eles e falou: vocês me dão tanto, né, eu vou entregar ele para vocês. Porque Jesus era tão simples, irmão, que ele parecia qualquer um dos outros apóstolos. Para, né, eles conhecer quem era Jesus, meus irmãos, teve que Judas beijar ele para dar um sinal que era Jesus. Veja a simplicidade do mestre, meu irmão. O mestre era igual a todos. Hoje a gente conhece que é um líder, às vezes religioso, porque ele é muito bonitão, né? É muito rico, é muito destacado, é muito eloquente. Jesus era tão humilde, meu irmão, tão simples, que ele parecia qualquer um dos outros apóstolos. Para ser reconhecido, teve que Judas beijar ele ali, né? Mateus 27. Aí falou: é esse que eu beijar ele, né? Judas conhecia, porque Judas era do círculo íntimo, né? Sabia quem era cada um. Mas os outros não conheciam, né?
todos juntos assim, eles pensavam que era a mesma pessoa, né? Eles não sabiam distinguir um do outro. Mas Judas, que era do foro íntimo de Jesus, foi quem traiu Jesus. Por isso aconteceu coisa ruim com Judas, porque ele blasfemou contra o próprio Espírito Santo de Deus. Porque ele é um homem escolhido lá também, um apóstolo, fez até sinais também. Mas ele traiu, trocou o seu ministério, né? Trocou Jesus pelo mundo, pelo ouro, pela prata. E depois nem gozar da ouro, da prata pôde, porque foi suicidar. A consciência doeu tanto que ele tirou até sua própria vida. Aquele dinheiro que ele tinha, né, vendido de Jesus foi comprado lá um lugar para fazer um cemitério para os pobres, né? Serviu para ajudar os estrangeiros que não tinha lugar de ser sepultado em Israel. Foi colocado, né, naquele campo de sangue, né, onde Judas comprou pelas 30 moedas de prata. Então veja, meus irmãos, nós não devemos trocar Jesus por um mero prazer da terra agora temporário. A vida é tão ligeira, meus irmãos. Minha mãe, né, partiu com 64 anos, meu pai 75. Isso foi tão pouco, meus irmãos, né? Tão pouco, né? Na época de Adão, eles viviam 900 anos, Noé, né? 900 anos. Hoje, 75 anos já está partindo, 64, 50, né? É como a sombra, Davi falou que os nossos anos na terra é como uma sombra, que vai se saindo, afastando. Então, meus irmãos queridos, é tempo de nós ter um conserto com Deus, lembrar dele, mesmo. Davi teve uma vida de sucesso porque lembrou de Deus. Antes dele ser um rei, já lembrava de Deus. Sendo rei, ele continuou lembrando de Deus. Fez da vida dele uma lembrança de Deus contínua. Um servo de Deus ele se tornou. E até a velhice ele serviu a Deus. E pôde ali ver um outro filho dele que ia ser rei no lugar dele. E morreu uma morte de velhice, de natural. Falou, estou indo pelo caminho de toda a terra, né? Estou indo partir. Mas eu teve o prazer de ver o filho dele, Salomão, assumindo o trono no lugar dele. Quantas pessoas ameaçaram Davi, tirar a vida dele com espada, quantas guerras ele foi, mas ninguém matou ele morreu, né, de idade. Porque Deus, ele dá, né, longevidade quem teme a ele. Moisés viveu 120 anos, diz que ele tinha, né, um corpo vigoroso, enxergava bem, né, tudo, porque era o homem que dedicou a vida a servir a Deus. Caleb é a mesma coisa, né? Tinha já 85 anos, né? E ele falou, eu estou, né, tão saudável como quando eu tinha 40, né? Ainda estou apto para sair às guerras. E ali, né, Caleb ajudava Josué nas guerras, 85 anos de idade. Depois ele ainda, né, herdou terras e viveu até 120 também. Caleb, filho de Jefoné, né, que foi ali da tribo de Efraim. O próprio Josué né? Não, é da tribo de Judá, né? Caleb era da tribo de Judá também. E Josué da tribo de Efraim. Então Deus dá vigor, meus irmãos, Deus dá longevidade. Quem teme a Ele, a minha família, graças a Deus, tem várias pessoas que viveu muitos anos, né, e todos eles eram servos de Deus, eram pessoas tementes a Deus. Então Deus alongou seus anos de vidas, porque Jesus mesmo falou em João 11, 25, né, eu sou a vida. Então quem tem Jesus tem vida, meus irmãos. Ele soprou o fogo de vida sobre os discípulos, que é o Espírito Santo. Então quer ter vida, quer ter alegria na vida, nas provações. Paulo estava lá preso, chicoteado, Atos 16, mas estava alegre lá e começou a cantar dentro da cadeia. Fez um culto dentro da cadeia. Não teve lugar para depressão, não. Teve lugar para canção de exaltação a Deus, como da Maria que fala, né? Em Lucas 1:46, a minha alma louva ao Senhor, engrandece ao Senhor. Paulo estava lá chicoteado por causa do ministério de pregar o evangelho. Ele expulsou o demônio daquela jovem que tinha espírito de adivinhação, Atos 16. Na cadeia ele poderia estar depressivo, porque ele tinha tomado ali chicotadas, 39 chicotadas nas costas. Ele e Silas, em vez de eles ficar lá choramingando, eles começaram a cantar e orar a Deus. E os outros presos estavam prestando atenção no que Paulo e Silas estavam fazendo. E diz que meia-noite ali houve um terremoto na cidade e as celas se abriram automaticamente. O carcereiro ficou desesperado, pensando agora, nossa, eu vou tirar a minha própria vida, porque se fugir um prisioneiro desse aqui, eu também vou ser morto, a mesma coisa. Naquela época era severo mesmo, o carcereiro tinha responsabilidade muito severa sobre os prisioneiros. Ele já lá ia se lançar em cima da espada, mas Paulo e Silas, lá dentro da cadeia, da cela escura, gritou, não faça tal, porque todos nós estamos aqui. E aí ele lumiou lá dentro onde estava Paulo e Silas, falou, varões, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas disse para o carcereiro, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa.
E ali o carcereiro creu, meu irmão, e recebeu eles, tirou eles da cela, levou para casa dele, que era perto ali da cadeia. Limpou suas feridas, pôs veste neles, comida deu para eles. Ficou a noite toda ouvindo a pregação de Paulo e Silas e creu. No outro dia de manhã foi, né, batizado nas águas batismais que tinha ali perto da casa, né, do carcereiro. E logo chegou uma carta também do juiz da cidade: solta esses homens, né? Então foi com permissão de Deus que aconteceu aquilo com Paulo, para salvar a vida do carcereiro e da sua família. Certamente muitos presos ali que estavam naquela, né, cadeia foi salvo também. Então valeu a pena, meu irmão. O sofrimento, né, na vida do cristão traz frutos, né, benignos, porque o nosso Senhor Jesus sofreu. Mas você não vê lá na cruz gritando, xingando os outros, não. Sou malvado, não. Falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Isso só é possível, meu irmão, para quem está cheio do Espírito Santo. E você vê que Jesus era cheio do Espírito Santo, né? Desde o dia que ele batizou lá com João, ele foi cheio do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo já levou ele lá para o deserto para ser provado, e foi provado no deserto, né? Durante 40 dias. Pelo próprio Satanás provou ele lá. No meio das férias, ele estava lá no deserto, mas os anjos guardou ele das férias, né? Leão, cobra e tudo. Mas Satanás estava, né, tentando ele lá, né? Mateus 4, Lucas 4. Mas depois ele começou a exercer seu ministério, e até na cruz estava cheio do Espírito Santo. Por isso que ele falou: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. E Atos 16 você vê que Paulo também, né, dirigiu a palavra para o carcereiro: não faça tal, porque nós estamos aqui. E o carcereiro, que às vezes, né, deveria dar uma palavra para eles, que perguntou para eles, eles falaram: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e sua casa. Ele creu, meu irmão. O próprio Paulo escreveu a carta dizendo: a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Então aquele culto que eles deram na cadeia, meu irmão, salvou a alma de muitos presos às vezes ali, salvou a alma do carcereiro e sua família. Logo a carta chegou, né? Solta esses homens. Mas ali Paulo falou, né? Vocês prenderam nós, varões romanos, né? Sem nós ter feito nada, nos açoitou. E agora quer nos soltar assim, né? Sem dar uma satisfação pública. Venham vocês mesmos, os magistrados, juízes da cidade, e nos solte publicamente. Paulo fez isso para quê, meu irmão? Para a igreja ali ganhar moral, né? Para estabelecer uma igreja bem estabelecida naquela cidade. E ali vieram os, né, magistrados, juízes, soltaram eles publicamente. Ele falou: eles são inocentes. E descobriu que Paulo era cidadão romano naquela época, né? É como se fosse cidadão americano hoje. E ali pediu 1000 desculpas para eles. E até pediu eles para se retirar da cidade, porque para eles estava tão assim vergonhoso eles terem açoitado, né, varões romanos. Mas ali tudo foi permissão de Deus, meu irmão. Jesus, né, o Filho de Deus, foi açoitado, foi crucificado. Mas muitos depois creram nele, meus irmãos. O próprio Saulo, né, que antes perseguia os cristãos, Atos 9, que se transformou no Paulo. Depois Jesus converteu ele. Então ele de perseguidor passou a ser um homem que defendia Jesus e foi perseguido também, né? Ele misturou com aquele povo que ele perseguia, agora ele se tornou perseguido também. E foi um grande homem de Deus. Então só Deus pode fazer uma coisa dessa, meus irmãos, na minha vida, na sua vida. Ele pode transformar a nossa vida de pessoas sem esperança, né? Pessoas tristes às vezes, vazias, coração vazio, em uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pedro era medroso. Quando Jesus foi preso, ele ficou ali arrodeando Jesus, mas não tinha coragem de assumir que era um seguidor de Jesus, com medo da morte e tudo. Negou Jesus por 3 vezes. Mas ali, meus irmãos, em Atos Apóstolos 2, ele foi cheio do Espírito Santo, foi cheio de vida. E agora, depois, se tornou um homem corajoso, que não tinha medo de prisão, não tinha medo de chicotada, não tinha medo de calúnia, não. Porque agora sim ele estava preparado, afiado, porque ele recebeu um ânimo novo, recebeu fôlego. Paulo falou: nós não recebemos espírito de medo, mas sim espírito de coragem. A gente vê lá mesmo a história dos cristãos primeiros, né? Até na arena, lá em Roma, eles foram lançados, né? Mas não tiveram medo, não, porque estavam cheios do Espírito Santo. O corpo deles estava queimando, mas a alma deles estava indo, né? Recebeu o prêmio da coroa da justiça. Timóteo, Paulo fala, eu acho que é 2 Timóteo, né?
Bati o bom combate, acabei a carreira, né? Guardei a fé e agora vou tomar posse da minha coroa da justiça. Então, meus irmãos queridos, a gente é cheio do Espírito Santo, é bom demais, mas é gostoso demais. Não tem dinheiro que paga isso, meus irmãos. Atos 3, meu irmão, Pedro era cheio do Espírito Santo, juntamente com João. Eles iam lá no templo orar a Deus, meus irmãos. Já era quase 3 horas da tarde, eles foram orar a Deus. Lá tinha um homem coxo na porta do templo. E a porta se chamava Formosa, né? Creio que era uma alusão ao próprio Senhor Jesus, ao próprio Messias. E o homem estava lá sentado naquela porta, todo dia pedindo esmola. Pedro olhou para aquele homem e falou: olha para nós. Ele olhou para Pedro e João, esperando receber esmolas financeiras. Mas eles falaram: homem, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, homem, nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E Pedro pegou aquele homem pela mão, ele levantou e andou. Meu homem era coxo de nascença, era aleijado dos pés e mãos. E levantou e andou, meus irmãos, e saiu pulando e gritando de alegria. Entrou no templo, no maior alvoroço, louvando a Deus. O homem que estava pedindo esmola na porta de fora, agora pôde entrar no templo, meus irmãos. Pôde adorar a Deus lá dentro. O homem que era baixo, igual Maria que fala: Deus atentou na minha baixeza, me exaltou. Aquele homem coxo foi exaltado por Deus. E entrou ali glorificando a Deus. Era um homem de 40 anos de idade, fala lá, da minha idade. 40 anos ele sofreu, meu irmão, mas no 40º ano Deus usou Pedro e João para salvar ele daquela enfermidade. Ele entrou glorificando a Deus lá dentro do templo, um alvoroço lá dentro. Os fariseus que tinham crucificado Jesus, os saduceus, ficaram abismados. Que é isso? Nós tínhamos visto aquele homem lá coxo, lá fora, agora ele está aqui pulando e gritando juntamente com esses 2 homens. Aí levou Pedro para inquirir, Pedro e João. Pedro falou: nós não vamos esconder de vocês não. Foi no nome de Jesus que vocês crucificaram que nós falamos com ele: levanta e anda. Ele levantou e andou. Ele levou eles para o tribunal e tudo, aí inquiriu de novo, apertou, para ver. Mas Pedro falou: não, foi no nome de Jesus que nós falamos com ele para andar. Ele andou. E o homem também falou a mesma coisa. E ali eles, o sacerdote ficou sem saber o que fazer. Falou: não, esses homens não cometeram crime nenhum não. O sinal que eles fizeram é notório. Vamos soltar esses homens. Soltou eles. E o nome de Deus foi glorificado, meus irmãos. A igreja ganhou moral ali em Jerusalém naquela época, através da cura desse homem coxo, ali na porta do templo chamado Formosa. 3 horas da tarde aconteceu esse milagre, na hora que Pedro estava entrando para orar a Deus e com João. Eles tinham uma vida de oração, meus irmãos. Eles jejuavam e oravam. O segredo é jejuar e orar, é buscar a Deus, é professar a fé, é ler a Bíblia, para ser poderoso em Deus, cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é igual a água, é a água da vida, é Ele mesmo. Ele pode ter uma dose aumentada através da oração mesmo. Aumenta essa dose, Deus envia a dose maior. Parou de orar, vai esvairando, meus irmãos. Mas ir orando e jejuando, Ele vai se enchendo a gente, enchendo a gente. A gente não se encher do Espírito Santo mesmo, mas a gente se enche do mundo. A gente se enche da vaidade, a gente começa a encher, de ver os defeitos dos outros, começa a ver as brigas, brigar com os outros também, começa a querer se preencher com bebida, com isso, cigarro, droga, prostituição. Mas a gente se encher do Espírito Santo mesmo, essas coisas automaticamente, você perde o prazer com elas. Daniel era homem que se enchia do Espírito Santo, Daniel capítulo 6, foi lançado da cova do leão, e o leão não pôde ir contra ele, porque foi justificado por Deus, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então naquela época os profetas tinham o Espírito Santo, os reis tinham, e os sacerdotes, o povo geral não tinha. Mas hoje, pela graça de Jesus, toda a humanidade pode ter acesso ao Espírito Santo, basta clamar a Deus. Mateus 6 fala para orar, pedir a Deus o pão de cada dia, pedir a Deus o perdão dos pecados, perdoar também os pecadores que nos ofendem, e colocar Deus acima de tudo. Então, meus queridos e amados irmãos, hoje nós meditamos aqui no livro de Lucas, capítulo 1, 46, até o verso 56, Foi o cântico de Maria, e falei sobre os outros assuntos também, que Deus foi inspirando aqui. Um prazer muito grande estar aqui com meu irmão Simeão Fernandes Silva, que está lá em Porto Seguro, Bahia, e com a minha irmã querida Jaqueline Fernandes, lá em Tamarandiba, Minas Gerais, Meus irmãos de sangue mesmo, que eu amo muito meu coração, Todo dia lembro deles nas minhas orações. E Deus abençoe todos os irmãos que acessar o vídeo que eu vou deixar postado aqui, dessa
pequena prédica que eu fiz aqui, inspirada por Deus. Fazer a oração aqui, abençoando, né? Todos vocês em nome de Jesus. Vamos orar aqui, abençoando o Simeão, a Jaqueline também, todos que acessarem aqui, em nome de Jesus. Deus abençoa, Senhor, a vida do Simeão, meu pai que acompanhou aqui essa pregação, abençoa a Aline, sua esposa, abençoa o Cauã, seu filho, abençoa a Sam, o Simon, a Angélica, que é mãe dos seus outros 2 filhos. Deus abençoa a Jaqueline, seus 4 filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, sua saúde. Deus abençoe todos lá em Tamarandiba, todos lá em Porto Seguro, abençoa todos aqui na Holanda, abençoa todos que acessar o vídeo que eu vou deixar postado aqui no meu Facebook. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, alcance essas vidas, alcance essas almas, alcance esses corações, meu Pai, enche todos com o Teu Espírito, enche todos com a sua unção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, dá saúde, dá cura divina, meu Pai, dá alegria, dá paz, dá libertação, Senhor Jesus, dá salvação, Senhor Jesus, como está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abençoa essas vidas, Pai, abençoa essas almas, ó Pai, para a glória e louvor do seu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe aí, em nome de Jesus, o Simeão e a Jaqueline e todos que acessarem esse vídeo aqui que eu vou deixar postado. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.